beautiful you are and how great perfections are for me. Bom dia, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live de sexta-feira. Nós já estaremos começando com a nossa meditação especial de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós já vamos iniciar com o nosso devocional de hoje, dessa sexta-feira, glória a Deus. Como é maravilhoso ter vocês conosco para meditarmos na meditação. E o Senhor tem algo muito valioso para entregar para nós nesta manhã de sexta-feira, glória a Deus. Vou diminuir um pouquinho aqui o som para a gente poder conversar melhor. Glória a Deus. E aí, como é que vocês estão? Como é que está essa sexta-feira? Como é que vocês acordaram? Estão entusiasmados? Aí o mês está finalizando já. E mais um mês vai iniciar. Então é muito importante que a gente esteja com um pensamento aí bem positivo, né? Para iniciarmos mais um mês, mais uma jornada. Glória a Deus. Só organizando aqui para a gente começar, meus irmãos amados. Glória a Deus. E aí, como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz e grata por vocês estarem aqui conosco para meditarmos na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que vai envolver tudo que nós falamos nessa semana. Nós vamos falar de mentalidade. E eu espero que você fique até o final dessa live de hoje, porque falar sobre mentalidade, nós falamos da mentalidade de Cristo e nós vamos falar um pouquinho aqui de como desenvolver, como é importante nós pensarmos como Cristo Jesus, o nosso Senhor, pensava. Glória a Deus. Então, estava aqui com um livro, marcando aqui algo que eu quero mostrar depois para vocês, mas nós falamos nessa semana sobre sermos representantes de Jesus nessa terra. Sermos representantes. Nós falamos lá em 2 Coríntios, nós trouxemos a nova criatura quando nós estamos em Cristo, que tudo se faz novo na nossa vida. Quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos nova criatura. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Tudo se faz novo na nossa vida. E nós vamos partir desse princípio hoje aqui para a nossa reflexão. Tudo se faz novo. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, ter uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, de se comportar. Porque as coisas antigas, a palavra diz que já se passaram. Tudo se faz novo na vida de um cristão. Hábitos novos. Então, aquelas atitudes e comportamentos que desagradavam a Deus, nós não podemos mais fazer. Então, para que eu não faça mais as coisas que eu fazia antes, que a minha velha natureza pedia todo o tempo e ainda pede, se nós não tivermos cuidado com isso, nós vamos estar desagradando a Deus. Então, o tema hoje da nossa meditação é sobre mentalidade. Desenvolver uma mentalidade que agrade a Deus, uma mentalidade que agrada ao nosso Senhor. Seja bem-vinda, minha amada, também que está aqui conosco, a paz do Senhor Jesus. Então, eu trouxe aqui uma pergunta para nós iniciarmos e desenvolver esta palavra de hoje. A pergunta é: como desenvolver uma mentalidade
que nos leva a viver o nosso propósito aqui na Terra. Como desenvolver uma mentalidade que nos leva a viver de acordo, conforme a vontade de Deus na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Como eu posso agradar a Deus? Se eu desejo agradar a Deus, eu preciso primeiro mudar os meus hábitos, mudar a minha forma de pensar. Ontem nós meditamos em Filipenses capítulo 2, versículo 5. A palavra diz: tinham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, a palavra diz que Cristo se esvaziou. Então aqui o apóstolo Paulo nos instrui a termos o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Jesus, vocês imaginam, Jesus veio a esta terra. O próprio Deus veio em forma humana para nos ensinar a viver nessa terra, a nos ensinar que existe uma outra forma de pensar, como agradar a Deus. E aqui o apóstolo Paulo nos fala que Jesus, sendo o próprio Deus, ele se esvazia de si mesmo, ele deixa a sua glória para ser humano como nós somos aqui na terra, para nos ensinar, para dizer que sim, é possível nós mudar a nossa forma de pensamento, de comportamento. Então, meus amados e amadas, nós que estamos em Cristo, nós que queremos agradar o Pai diariamente, nós sabemos que todos os dias nós lutamos com a nossa antiga, nossa velha natureza. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil desenvolver essa nova forma de pensar. Não é fácil deixar os hábitos antigos. Então é um processo, é uma caminhada, é um desenvolvimento. Nós falamos sobre sermos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Nessa semana nós falamos que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. E como representantes, nós precisamos agir como aquela pessoa agia. Como eu vou representar uma pessoa se eu sou diferente dela? Como eu vou representar você que está aí se eu não pensar como você pensa? Se eu não valorizar as coisas que você valoriza? Se eu não seguir os princípios, não acreditar nos princípios que você acredita? Então veja como Jesus, ele é o nosso modelo de vida aqui na Terra. E o que me chama muito a atenção, sempre que eu vou meditar nas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, é que ele fala desse desenvolvimento, desse crescimento espiritual, que ele exorta o tempo todo as igrejas, em todas as cartas ele desenvolve, para que a gente venha, de fato, crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. A gente vem para Cristo, a gente abre a nossa vida para Jesus. A gente diz sim para Jesus, mas será se nós estamos tendo comportamentos que agradam a Deus? Será que nós estamos fazendo conforme a vontade de Deus? Isso é muito delicado, meus irmãos. Por isso que esse tema ele está sendo abordado nessa semana e nós estamos trazendo aqui hoje essa forma mais prática e profunda a respeito desse tema. A palavra diz que muitos dirão, o próprio Jesus nos fala, que muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu profetizei. E Jesus vai olhar para algumas pessoas e dizer: eu não te conheço. Você já pensou chegar o grande dia e Jesus dizer: eu não te conheço? Isso são coisas que muito poucas pessoas falam, né? A gente vê as pessoas falando muito pouco sobre isso. Mas é importante nós trazermos, meus amados irmãos, é importante nós trazermos esses temas para que a gente venha de fato despertar, porque a vida ela é muito delicada, essa caminhada ela é muito delicada. Eu quero dizer para você que o inimigo das nossas almas, ele é muito sutil, ele age de forma muito sutil, é nos pequenos detalhes, é se você não tiver de fato
buscando discernimento, buscando estar sóbrio, como o apóstolo Paulo nos instrui também a sermos sóbrios o dia todo. O inimigo faz coisas, estragos na nossa vida, nos leva a sair do trilho, nos leva a sair da reta, às vezes sem a gente nem pensar. Então nós precisamos desenvolver essa mentalidade de Cristo. E como é essa mentalidade de Cristo? Como é a forma que Cristo pensava? Como é a forma que o Senhor espera que a gente venha desenvolver o nosso pensamento? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele diz: não se conforme com as coisas desse mundo, com os padrões, com o sistema, o modelo que esse mundo está aí colocando, imputando na mente das pessoas. O que ele diz? Mas deixe-se ser transformados pela renovação da mente, para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então entende que tudo começa com a mente, com a nossa forma de pensar. Se eu vou fazer algo que agrada ou desagrada a Deus, antes o que eu faço? Eu penso. Antes de tomar uma decisão, eu penso. Antes de fazer alguma coisa, eu estou sempre pensando antes. Às vezes a gente passa dias pensando para decidir se faz ou não algo, ou toma uma decisão ou não, que pode nos levar a impactos muito profundos na jornada da nossa vida. Então, meus amados, nós precisamos de fato decidir de forma consciente, através da mudança da mentalidade. E por que para nós cristãos é importante nós falarmos sobre esse tema? Por que é importante nós falarmos de mentalidade? Mas antes eu quero perguntar para vocês se faz sentido para vocês o que nós estamos abordando hoje, se vocês realmente concordam, se vocês realmente percebem que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, nós precisamos cuidar da nossa mente, né? Os pensamentos, eles são muito acelerados. Tem pessoas que estão vivendo muito ansiosas hoje, querendo acelerar, colocar as coisas à frente do tempo. E o tempo é de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu quero saber se você concorda, se você faz sentido, se faz sentido tudo que nós estamos falando aqui para você. Porque quando nós aceitamos Jesus, percebe que a gente veio de uma vida antiga. A gente veio de vícios antigos, a gente veio de uma forma de pensar diferente. E Jesus nos chama para a liberdade nele, não é qualquer tipo de liberdade. É nos livrar, nos libertar dos cativeiros da vida. E os cativeiros começam aqui, na nossa mente. Vocês sabiam que muitas pessoas estão em Cristo, mas não estão tomando posse das promessas que o Senhor trouxe para cada um de nós? Por conta da mentalidade, por conta da forma de pensar, porque como ele estava naquela vida antiga que limitava os pensamentos dele, que ele achava que não poderia viver bem nessa terra, que não é merecedor, e de fato nós não somos merecedores da salvação. Nós não somos merecedores da salvação, a salvação é pela graça de Deus, que é um favor imerecido a todos nós. Mas tem muitas pessoas que vivem limitadas, achando que não, eu não posso, isso não é para mim, eu não posso pensar em ter uma vida melhor para cuidar da minha família, meus filhos, né? A irmã Juliana está aqui dizendo: sim, precisamos de um novo pensamento que move todo o nosso corpo e as nossas ações. É exatamente isso, minha amada, porque nós somos um ser tricotômico. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, a forma como eu penso, eu vou agir. A forma como eu penso vai impactar no meu comportamento. Então, existem crenças que nos limitam a avançar na jornada cristã, a avançar nesse desenvolvimento espiritual. O apóstolo Paulo nos instrui a nós desenvolvermos musculaturas espirituais. Assim como nós malhamos os nossos músculos, nós malhamos o nosso corpo, os músculos, nós precisamos malhar o corpo também, treinar o músculo da nossa mente. Ok? Então eu trouxe aqui inclusive um livro que
um livro que eu gosto muito dele e ele é muito citado por muitas pessoas que estudam sobre mentalidade, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Esse livro, ele fala exatamente de 2 tipos de mentalidades: a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Então esse livro ele nos aborda como os mindsets, que é mentalidade, são importantes, né, para o desenvolvimento da nossa forma de pensar. Como ele é importante, né, e ele faz parte da nossa personalidade, e que nós podemos sim modificar os nossos pensamentos. Nós podemos modificar a nossa forma de pensar. Porque existe a mentalidade do tempo que nós estávamos vivendo no cativeiro, do tempo que nós vivíamos no Egito, que são a forma de pensar que nos levou, meus amados, a ter comportamentos que desagradavam a Deus, que não nos ajudavam a crescer, a desempenhar, desenvolver as áreas da nossa vida. São aquela mentalidade que pessoas estão vivendo ainda nesses tempos atuais, achando que não pode mudar a sua vida, achando que não é para ela certos hábitos e comportamentos. Mas o Senhor nos diz na sua palavra, nos exorta para que nós venhamos ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. E o mesmo modo de pensar de Jesus é exatamente nos esvaziar de nós mesmos e nos permitir ser transformados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos capacita, que nos leva a ter uma forma de pensar diferente, que nos alinha com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que alinha a nossa vontade com a vontade do Senhor, que alinha os nossos pensamentos com os pensamentos de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo também nos exorta lá em 1 Coríntios 2,16, ele diz, nós temos a mente de Cristo. Então, só que nós precisamos desenvolver. Se nós estamos em Jesus Cristo, nova criatura nós somos, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se faz novo e os nossos pensamentos também precisam ser renovados. A nossa mente também precisa ser renovada. Então nós precisamos trilhar essa jornada de desenvolvimento. E eu quero dizer para vocês que o Devocional Diário com Jesus foi um projeto, um sonho, uma missão que o Senhor colocou no meu coração exatamente para nos ajudar a desenvolver a nossa caminhada com Cristo, a desenvolver as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a crescermos espiritualmente. Não adianta só nós irmos domingo para a igreja, não adianta só você ouvir louvores, você precisa se conectar verdadeiramente com Jesus. Você precisa conhecer a fundo Jesus para que você venha imitar o comportamento dele, para que nós venhamos ser seus imitadores e assim os seus representantes nessa terra. Cumprir o ID, continuar a missão que Jesus continuou nessa terra. Então o Devocional Diário com Jesus, ele nasceu com esse propósito de ajudar as pessoas a trilhar esse caminho de desenvolvimento espiritual. E você pode ter certeza que quando nós focamos em crescer espiritualmente, todas as outras áreas da nossa vida ela vai crescer, ela vai se harmonizar, a nossa roda da vida ela vai se alinhar completamente. Porque se nós não tivermos conexão com o céu, se nós não tivermos conexão com Deus, meus amados irmãos, a nossa vida ela fica desestruturada. De lá nós já viemos, não é verdade? Nós viemos dessa vida desalinhada, desorganizada, desordenada. Jesus nos chama para nos alinhar, nos organizar e colocar cada pontinho da sua vida no lugar certo. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos desenvolver uma forma de pensar que venha a nos ajudar a viver o nosso propósito aqui na Terra. E aqui nós já falamos de algo que já traz um outro tema que pode ser explorado por muitos dias. Propósito. Você já sabe qual é o teu propósito nesta terra? Você já sabe para que você está aqui nesta terra? Porque todos nós temos uma missão. Todos nós não estamos aqui aleatoriamente para viver neste mundo. Nós temos uma missão.
E Jesus nos ordena a fazer o ide, a levar a sua palavra. Vá, caminhe, continue essa jornada da vida pregando a minha palavra. De que forma você pode fazer isso? De que forma você sente que tem dons e talentos que o Senhor colocou aí dentro para que você venha exercer esse ide? Então, existem várias formas, meus amados, de cada um de nós cumprirmos o nosso propósito. Glória a Deus. Então, esta é a palavra de hoje. É a palavra que nós trouxemos para dar uma finalizada em tudo que nós vimos durante essa semana. Se você não assistiu os devocionais dessa semana, você pode aqui no Instagram, no Trends, no YouTube também. Convido você a seguir o nosso canal do YouTube, Márcia Bezerra 7 é o nosso canal do YouTube. Lá nós iniciamos uma série maravilhosa que nós falamos da jornada no deserto, a jornada extraordinária no deserto, e nós vamos finalizar essa série. Mas você que ainda não assistiu, vá lá, visite o nosso canal do YouTube, curta, siga o nosso canal para que venha alcançar mais vidas, para receber a palavra de Deus, faça parte desse ministério. Eu te agradeço em nome de Jesus. Então, meus amados, para que nós venhamos ser embaixadores de Cristo nessa terra, nós precisamos representar de fato Jesus. Nós precisamos ser como Jesus foi enquanto esteve aqui nessa terra, humildes. Nós precisamos nos vaziar de nós mesmos. Nós precisamos servir uns aos outros, porque esse foi o modelo que Jesus deixou para nós. Nós precisamos amar ao próximo de forma incondicional, fazer o bem sem olhar a quem, sem fazer distinção de pessoas e não permitir que ninguém aponte para você dizendo o que ou quem você é. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa firmar a sua identidade naquele que te chamou. Nós somos, você é filho e filha de Deus. Glória a Deus. Que essa palavra venha ficar fixada no nosso coração, que a gente venha desenvolver um modelo de mentalidade, de crescimento, de desenvolvimento. E eu convido você a continuar aqui conosco no Devocional Diário com Jesus, que todos os dias nós trazemos aí uma injeção de crescimento, uma injeção de ânimo e de fé para nós trilharmos essa jornada, buscando agradar a Deus em nossa forma de viver, em nossa forma de pensar e de existir aqui nessa terra. Que Deus te abençoe. Sou muito grata por vocês todos que estiveram aqui na live. Vai ficar gravada. Curte, compartilha, comente se faz sentido para você. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Só tem pessoas aqui maravilhosas, pessoas muito importantes nessas jornadas, que estão sempre aqui conosco, nos apoiando, nos incentivando. O irmão Edmilson, que sempre está nas nossas lives. Meu irmão, que Deus abençoe grandemente você, a todos vocês que estão aqui, e que o Senhor os capacite. E que vocês a cada dia mais permitam que o Espírito Santo renove a mente de vocês, a nossa mente, a nossa forma de pensar, os nossos pensamentos. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Até mais. Amanhã nós estamos aqui com o devocional normal e estamos trilhando essa jornada juntos. Vamos focar nesse crescimento espiritual. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. E eu já estarei já agora às 8 horas na Rádio Alfa Gospel. Você pode acessar do seu celular. Siga a rádio, comece a ouvir o dia inteiro, tem louvores maravilhosos, tem uma programação de pregação. Nós estivemos lá na segunda-feira à noite pregando a palavra do Senhor, mas nós estamos todas as segunda, quartas e sexta, a partir de 8 horas da manhã, ao vivo na rádio, para mandar um alô para você, trazer um pouquinho mais da palavra e louvores, que nos edificam. E lá também nós oramos por você. Então é só colocar no Google Rádio Alfa Gospel. Você vai encontrar lá a página da internet, clica no play, você vai ouvir toda a programação e os louvores. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau. Um grande abraço para vocês.